Eu gostaria de começar esse vídeo com essa imagem aí, ó. Essa postagem do Zorrinha Oficial. E o Bahia, hein? Líder do grupo da morte na Libertadores. O Bahia começou muito bem. Fez 7 pontos no primeiro turno. Venceu o Nacional lá no Uruguai. Venceu o Atlético Nacional na Fonte Nova. E empatou com o Inter, jogo que dava para ter vencido. Se a gente tivesse vencido, talvez ele tivesse classificado, mas já passou. E aí, o Bahia perde a classificação na última rodada. Forma vexatória. O segundo turno foi vergonhoso. Vai para o playoff da Sula e é eliminado no primeiro confronto. E aí, do lado tá aí o meme do Homer Simpson. Ele entra, pega o chapéu, depois ele bota o chapéu e sai de novo. Ou seja, uma participação muito rápida do Bahia na Sul-Americana. E é isso aí, cara. A gente tá sendo chacota por causa da eliminação vergonhosa e vexatória contra o América de Cali. Porque foi uma eliminação vergonhosa e vexatória. Pela forma como foi, a gente não jogou absolutamente nada. E não vou comprar o discurso de que a Sul-Americana, que não é importante não, que não sei o que, não. Não tem esse discursinho não. Não tem esse discursinho não, tá? Era uma competição importante sim, tá? E não me vê com esse discurso de que a gente não tava dando valor não, porque tava dando valor sim. Por mais que não parecesse, mas tava dando valor sim. E é isso, né, cara? A gente tá eliminado da Sul-Americana e o nosso ano internacional acabou. Qual a avaliação que eu faço do nosso ano internacional? Foi bom ter pegado experiência na Libertadores, ter participado da Libertadores. Pô, a gente entrou na pré, não era nosso objetivo ainda para a Libertadores esse ano, era a Sul-Americana, o objetivo do City. A gente acabou indo para a Libertadores, na pré, da forma como foi, quase que a gente não classifica, mas classificou. Pegou a experiência, pegou um grupo complicado, foi eliminado. Não foi nenhum absurdo, não. Mas a forma como foi eliminado foi inacreditável, cara. Inacreditável. E Marcos Felipe, eu não vou isentar o Grupo City também não. Só que Marcos Felipe, ele entrega contra o Atlético Nacional, na Colômbia, e ele entrega de novo contra o América de Cali. E também entregou no Brasileirão em alguns jogos. Que planejamento pífio o Grupo City teve na questão do goleiro. Eu não vou isentar o Grupo City aqui não, cara. Não vou isentar o Grupo City não. Porque vocês tinham que ter contratado um goleiro, a gente tá falando isso ó, há muito tempo. Vocês tinham que ter contratado um goleiro lá na janela do início do ano. Era a nossa prioridade. Era uma das nossas prioridades, era um goleiro. Não! Vamos deixar Marcos Felipe aí, até o meio do ano. Olha aí no que deu. Isso nos custou uma eliminação na Libertadores e nos custou a eliminação na Copa Sul-Americana. Não! Vamos deixar Marcos Felipe aí. Deixa ele entregando a paçoca todo jogo aí, que tá tudo ótimo. Que tá tudo ótimo. Não vamos pagar por Patrick Sequeira, não. Um goleiro desconhecido. Não vamos gastar dinheiro, não. Vai ser mão de vaca assim na casa do caralho, rapaz. Gente, posso nem xingar aqui, galera, porque senão talvez o YouTube derrube esse vídeo. E olha aí, ó. Mudando de assunto agora. Quero mostrar essa imagem também pra vocês aí. O resumo da ópera. O América de Cali tirando sarro do Bahia. Claro, né? Faz parte do futebol. Eu gosto da tiração de sarro. Quando o Bahia ganha aí do Fortaleza, do Sport, eu vivo tirando sarro do Sport, do Vitória, Fortaleza. E eu sempre vou tirar sarro, porque meu jeito de viver o futebol é assim. Pra mim, a tiração de sarro tem que existir, tá? Se fosse o contrário, a gente também estaria tirando sarro. E olha aí, ó. Ni capas ni superpoderes, el diablo manda en su tierra. Esto es América, aí, ó. E uma imagem do diabo, né? Que é o mascote da América, que tá no escudo, pegando a camisa do Superman e destroçando assim, ó. Foi isso aí. É isso aí que a gente se transformou internacionalmente, né? Chacota, eliminação, vexame. Mas, como a gente já está fora de todas as competições internacionais, acabou o ano internacional do Bahia, eu vou falar agora da competição que a gente ainda está, que é o Campeonato Brasileiro. Hoje, temos alguns jogos na rodada, alguns jogos importantes, alguns jogos que nos interessam. 3 partidas foram adiadas, Vasco e Bahia, Atlético e Fortaleza, Grêmio e Botafogo. E hoje, na quarta-feira, nós temos Fluminense e Palmeiras, Ceará e Mirassol, Corinthians e Cruzeiro, Vitória e Sport, Santos e Inter, Bragantino e Flamengo. Lógico que eu vou fazer a cobertura maior de Ceará e Mirassol e Vitória e Sport, que o Vitória e Sport é o clássico nordestino e o Ceará é o time nordestino. Mas tem alguns jogos pra gente ficar de olho aqui, principalmente jogos que a gente precisa secar na parte de cima da tabela. Secar quem? Secar o Palmeiras, o Cruzeiro e o Flamengo? É claro que não. É claro que não. Você acha que eu vou ficar secando Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo? Os caras vão brigar pelo título. A gente tem que secar quem? A gente tem que secar o Fluminense, temos que secar o Corinthians, temos que secar
o Atlético Mineiro, esses times ali que estão atrás da gente, quanto mais a gente abrir vantagem, melhor na luta pela Libertadores. Por isso que, vamos começar aqui já falando os jogos que seria interessante a gente torcer, a gente secar. Fluminense e Palmeiras. Palmeiras, óbvio. Por que o Palmeiras? Botar a tabela aqui rapidinho. O Palmeiras está em quarto lugar com 26, tem 2 jogos a menos. Vocês acham que a nossa briga é com o Palmeiras? Sinceramente, vocês acham que a nossa briga é com o Palmeiras? Claro que não. O Palmeiras tem um elenco melhor do que a gente, é melhor no momento, vai brigar pelo título, a gente vai brigar pela Libertadores, só. G4/G6 ali, quem sabe pegar uma vaga direta aí. Então, nossa briga não é com o Palmeiras. Nossa briga é com o Fluminense, que é o 8º colocado, com 20 pontos. Se perder, a gente abre 5 e fica com o mesmo número de jogos. Ou seja, é muito mais em vantagem, é muito mais interessante que o Fluminense perca o jogo. Jogo interessantíssimo, jogo que poderia ter acontecido no Mundial. Infelizmente, o Chelsea estragou nosso sonho, que seria essa semifinal aí, Fluminense contra o Palmeiras. E haverá hoje, e não vai ser no Maracanã, vamos ver quem vai vencer. Jogo bastante equilibrado ali, não vou botar muito favorito não. Para mim vai muito 50-50. E vamos continuar aqui. Corinthians e Cruzeiro. Mesma lógica. Qual é a briga do Cruzeiro? Qual é a briga do Cruzeiro? Me fala. A briga do Cruzeiro é pelo título. A nossa briga não é título. Nós estamos a 8 pontos atrás do Cruzeiro. Você acha que eu vou ficar torcendo pro Corinthians, Se o Corinthians vencer, tá em 10º, vai a 22, fica a 3 pontos da gente. Tudo bem que com 2 jogos a mais, né? Mas fica a 3 pontos da gente. Claro que é muito melhor que o Corinthians perca. E o jogo vai ser em Itaquera, tem um fator casa pro Corinthians, mas acho que o Cruzeiro tá jogando mais bola, tá? Pelo fator casa, bota ali 50-50. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu tô torcendo pelo Cruzeiro, pelos motivos que eu já falei. Que a nossa briga é com o Corinthians, não é com o Cruzeiro. Eu vejo o Corinthians podendo se aproximar aqui desse grupinho, do G8, G7, poder brigar pela vaga junto com a gente ali, ou pode começar a brigar para não cair, né? Por que não? E, antes de falar dos jogos dos times nordestinos, do clássico, Bragantino e Flamengo, mais um confronto que interessa a gente, é um confronto direto aqui no G4. E aí é o seguinte, cara, para quem torcer? Flamengo. Por que Flamengo? Os dois estão bem próximos aqui, Flamengo e Bragantino, um tá em segundo, outro tá em terceiro. Só que a longo prazo, você enxerga mais o Bragantino podendo cair na tabela e brigando pela Libertadores com a gente ou o Flamengo? Não. Flamengo não. Flamengo vai lutar pelo título. O título é Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo. Não vai fugir disso. Se você projeta um Bragantino brigando pelo título aí, você é maluco, você é lunático. Não vai fugir muito disso, não. Tá? Então, o Bragantino é da nossa briga. Então, mais uma vez, torcer pro Flamengo vencer. Quanto mais o Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo vencer os times aí, Fluminense, Atlético, Corinthians, melhor pra gente, tá? E a gente vencer eles também é melhor. A gente venceu o Palmeiras lá na Aliança, inclusive, né? E aí, é isso, cara. É importante ficar de olho na rodada, pra gente secar os times, já que a gente não vai jogar essa rodada, pra quando o Bahia voltar a jogar, pagar os jogos a menos, a gente conseguir abrir mais vantagem aí e classificar pra Libertadores. Porque agora vocês têm a obrigação, primeiro, de pagar o valor que for para trazer o Patrick Sequeira, pra gente não continuar com essa piada de goleiro que é Marcos Felipe no gol. E segundo, classificar para Libertadores direto para compensar esse vexame, essa chacota que foi a eliminação vergonhosa e vexatória com o América de Cali, tá? E é isso, cara. E na Copa do Brasil, vocês têm a obrigação de chegar na semifinal, passar de quem for nas quartas aí, passar do Retrô, óbvio, e passar de quem for nas quartas e chegar na semifinal, porque é isso que a torcida do Bahia merece. É isso que a gente merece, tá? A gente merece que o time evolua. E agora sim, Ceará contra Mirassol. O Ceará tá em 11º lugar do campeonato e o Mirassol é o 7º colocado. São dois times bastante parecidos. Claro que o Mirassol tá muito melhor no campeonato, mas se você olhar para Ceará e Mirassol no início do campeonato, você falava, são times bastante limitados, são times que certamente vão brigar para não cair. E eu não descarto ainda os dois não brigam para não cair. Talvez eu esteja começando a descartar o Mirassol, tá? Porque o Mirassol tá muito à frente, tá ali, 21 pontos, só se o time for muito vagabundo para poder deixar essa gordura toda cair e acabar sendo rebaixado para a Série B. O Ceará já tá um pouco mais próximo. E eu fiz a análise do Ceará recentemente aqui, o Ceará vai pegar, deixa eu até conferir aqui rapidinho, para que eu não erre aqui, mas se eu não me engano vai pegar justamente Palmeiras, Flamengo e a equipe do Cruzeiro. 3 times que estão lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. E hoje enfrenta o Mirassol no Castelão, e eu vou falar para vocês, não é garantia nenhuma que o Ceará vai vencer. Nenhuma. O Mirassol está voando. Ah, mas eu jogo no Castelão. Tudo bem, eu jogo no Castelão. Só que assim, fator casa conta? Conta. Mas assim, não acho que vai ser fácil não. Eu coloco aqui muito 50-50. Talvez um leve favoritismo pro Mirassol, tá?
Porque o Mirassol, cara, tá jogando muita bola. O Mirassol acabou de destroçar o Santos dentro do Maião e o Neymar tava jogando. Não é que o Neymar tava no banco, não. O Neymar tava jogando a partida. E o Ceará tá aqui com 18 pontos, está a 4 pontos da zona. E com essa sequência aí, eu acho que o Ceará vai começar a entrar forte nessa zona aí de briga para não cair, tá? A tendência é essa. E o jogo de hoje não vai ser fácil. Claro que o Ceará pode vencer, mas também não é garantia nenhuma. E são times com história bastante parecida, como eu falei, que ninguém dava nada no início do campeonato, encaixou ali o treinador, e estão aí fazendo campanhas muito acima da média e lutando aí para ficar na Série A de maneira tranquila. Vou trazer provável escalação aqui de Ceará e Mirassol. Esse time do Ceará é um time que, cara, se você parar para analisar Ceará, Mirassol, eu acho que no papel esse time do Ceará é melhor do que o Mirassol. Pare para analisar. O Ceará tem Fernando Sobral, Lucas Mugni, Pedro Raul, Galeano, Pedro Henrique, que estão em ótimos momentos. E se você parar para comparar com os jogadores do Mirassol, no papel, você olha e fala, tem mais qualidade. Não quer dizer que Pedro Raul, que os jogadores do Ceará sejam craques, não. Mas se você comparar com os jogadores do Mirassol, cara, olha esse elenco do Mirassol. Sinceramente, cara. Sinceramente. Alguém me explica como esse time consegue ser o 7º colocado da Série A? Isso é inexplicável, cara. Isso vai passar anos e anos e anos e eu nunca vou conseguir entender. O Mirassol tem Cleison. Acredite se quiser, o Mirassol tem Cleison, Carlos Eduardo, que estava no Vitória, que era horroroso, Chico da Costa, Danielzinho, Gabriel. Esse Gabriel até que presta, até que é um bom jogador. Mas de resto, o goleiro Walter, escanteado de vários times aí, Neto Moura, Reinaldo, praticamente aposentado em fim de carreira. Então é um time bastante limitado que está em 7º. O Ceará, no papel, os jogadores em si, o grupo, é melhor do que o Mirassol. Só que no momento o Mirassol tá mais encaixado do que o Ceará. Mas claro, é um jogo muito 50-50. O Mirassol é um dos melhores ataques do campeonato. 21 gols marcados. É inacreditável. O Mirassol só não é melhor do que o Flamengo e o Cruzeiro, pô. É inacreditável, pô. O Ceará é um dos melhores ataques o Mirassol, quero dizer, é um dos melhores ataques do campeonato, pô. Então, aguardar pra ver. Amanhã de manhã eu trago aqui o pós-rodada e falar mais especificamente desse jogo. E do nosso Vitória Sport de hoje, que é o jogo do dia. É um clássico nordestino. E quando eu lembro de Vitória Sport, não tem como não lembrar de Rodrigo Andrade com a cerveja na mão, no Barradão, lá no jogo da Série B, tirando sarro do Sport, fazendo chacota do Sport. Ó, a gente nem treinou e a gente ganhou dos caras. Imagina se a gente tivesse treinado. E o contexto era o seguinte, o Sport precisava vencer para subir para a Série A, acabou perdendo, e por causa daquela derrota ficou mais um ano na Série B. Porque se aquele jogo fosse empate, o Sport teria subido para a Série A, porque teria empatado com o quarto ali e não teria ficado mais um ano na Série B, né? E aí, o Vitória subiu, todos sabem, como campeão, o Sport ficou na Série B, e o Sport tem trauma do Barradão. Mais uma vez, a situação é a seguinte, o Sport é o lanterna com 3 pontos, o Vitória é 15º, e o Vitória pode afundar ainda mais o Sport. Já está afundado, já está mais do que afundado. O Vitória pode hoje afundar ainda mais. Então, mais uma vez, o Vitória pode afundar o Sport para a Série B, né? Eles que são co-irmãos aí, né? Vitória e Sport, mas ultimamente não tem sido tanto assim, não. Lembra muito Bahia e Fortaleza, que diziam ser amiguinho, irmão, mas quando foi pro Fortaleza, ó, rebaixar o Bahia para a Série B, Fortaleza não hesitou 2 vezes e fez isso, né? Tudo bem que depois salvou em 23 e compensou, mas eu não esqueci aquele rebaixamento de 21 ainda não, tá? E aí as prováveis escalações aqui, Lucas Arcanjo, Lucas Alterra, o Cáceres, Zé Marcos, Maicon, Ronald Lopes, Baralhas, Mateuzinho, Fábio, Lucas Braga, Renato Kaiser. Time limitado e que tá fazendo o que pode. 15º lugar é lucro para esse time do Vitória aqui. E o time do Sport, cara, tem aqui Kaique França, Ramon Menezes, Rafael Thierry, Matheus Alexandre, Gocariús Ribeira, Lucas Lima, Zé Lucas, Ignacio Ramírez, Derek Lacerda e Barleta. Eu iria o goleiro Gabriel. Ah, mas ele não pode jogar, verdade, esqueci. Ele não pode jogar porque tem contrato com Vitória lá, alguma cláusula lá. Enfim, ele não pode jogar. Mais uma vez aqui, compara os times do Sport e do Vitória. No papel, esse time do Sport aqui, cara, sinceramente, tem Barleta, tem jogadores interessantes ali. Tipo assim, não era pra estar na lanterna. Era pra estar ali em 17º, 18º, 19º, mas não era pra estar na lanterna, entendeu? Compara com o Vitória. É nivelado. Antes do campeonato, talvez o Sport ganhasse ali no X1. Hoje não. Hoje, obviamente, se fazer um X1 aqui, Kaique França contra o Lucas Arcanjo. Obviamente, o Lucas Arcanjo é um baita goleiro. Matheus Alexandre contra Raul Cáceres. Qualquer um ganha de Matheus Alexandre. Raul Cáceres ganha, 2-0. Aí tem aqui Rafael Thierry contra Lucas Alter. Aqui eu vou colocar Rafael Thierry. Ramon Menezes
contra Zé Marcos. São Menezes é um bom jogador. Vou colocar Zé Marcos aí. Aí você tem aqui Cariús contra Michael. Aqui eu vou botar Cariús. Enfim, a maioria dos jogadores do Vitória aqui, Mateuzinho também ganha no X1 aqui, contra o Lucas Lima. A maioria aqui, no momento, vai dar Vitória. Porque, claro, no momento o Vitória tá no melhor momento do que o Sport. Óbvio, tá jogando mais bola. E a gente não tem que analisar só nome, papel, jogador. Tem que analisar o momento. Então, vai dar aqui uns 8-3 pro Vitória, por ali. 7-4 por ali. E o Vitória, no momento, tá muito melhor do que o Sport. Antes do campeonato, não era bem assim. E a gente tem que aguardar pra ver agora o que vai ser desse jogo do Barradão aí. Pra mim, vão ser dois times que vão querer atacar bastante no início do jogo ali, pelo menos. Mas quem fizer 1-0 vai se fechar. Vai fechar a casinha completamente. Dessa vez não vai dar pro Vitória, tipo, ficar totalmente na retranca. Acho que vai ser igual no jogo contra o Bragantino no último jogo. Vai começar em cima, vai começar atacando e vai tentar fazer o gol logo. Fez o gol, se fechou. E o Sport também precisa vencer, também vai atacar. Claro, também precisa vencer. Então vai ser um jogo bastante interessante de acompanhar, tá? Jogo dos desesperados aí, mas que, obviamente, o Sport tá 1000 vezes mais desesperado que o Vitória. Não é nem jogo dos desesperados, cara. É jogo de um time que pelo menos briga pra não cair contra o time que já tá rebaixado praticamente. Então, mas que vai tentar aí, se quiser ter alguma esperança ainda, vencer o jogo de hoje. Quem sabe tentar engatar uma sequência e vencer o Santos na Vila depois. É isso, né? Tem que aproveitar contra os times que estão no seu campeonato. Se você não aproveita, você vai pegar Atlético Mineiro, Flamengo, e aí não tem como, né? Aí já tá rebaixado, vai ser rebaixado mais ainda. E agora, enfim, aguardar pra ver. Acho que já falei tudo que tinha que falar aqui nesse vídeo. Falei do Bahia, falei do Brasileirão, do apanhadão dos jogos aí. E agora amanhã eu trago pós-rodada, tá? Amanhã eu trago pós-rodada. Até o próximo vídeo, tá? Até amanhã. Fui.